Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, com a segunda parte, respondendo o e-mail, cujos as dúvidas que o Hamilton colocou, nós vamos tentar esclarecer, impor jamais. Você e eu, você não precisa acreditar na reencarnação, vai reencarnar do mesmo jeito e vai agradecer a Deus a misericórdia que Ele vai lhe conceder de você poder saldar o seu débito, porque ninguém, seria impossível, como bem diz o Rabino aqui, como nós lemos na primeira parte do programa, você pagar ou saldar todos os seus débitos numa só existência. Os judeus acreditavam que o João Batista fosse Elias ressuscitado, não reencarnado, mas como é que pode? Ressuscitado como? E não reencarnado? Jesus sim ressuscitou e voltou, mas João Batista, ninguém conhecia Elias que fosse a mesma aparência. Numa ressurreição, Jesus voltou com a mesma aparência que ele teve na última existência, por isso que ele foi identificado. Mas o judeu ia acreditar que João Batista era o Elias ressuscitado e não reencarnado? Como é que existe isso? Se no judaísmo existe ressurreição e reencarnação separadamente. Ressuscitar, o verbo é lechayot, voltar à vida, reviver. Mas reencarnar não, chama-se guigul neshamot, rodas da alma. A alma passa de um corpo físico a outro corpo. E é isso que Jesus está falando. Meu caro Hamilton, você acha que se a reencarnação fosse um engodo, Jesus veio, se falou tanto de reencarnação com ele, e ele não teria corrigido isso? Quem diz o povo que eu sou? Pergunta ele lá em Cesareia de Filipe, às margens, no sopé do Monte Hermon, e os discípulos dizem, um diz que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Como é que Jesus poderia ser isso? Ressuscitado com o mesmo corpo de João Batista, de Jeremias, de Elias, dos profetas? Então, nesse sentido, você tem que analisar com racionalidade que João Batista era o Elias reencarnado, não ressuscitado. E vamos falar disso, porque você tem argumentos aqui contrários e nós vamos tentar esclarecer sem obrigar de forma nenhuma você a nos seguir. E aí você diz, como está, aí você cita Lucas 9, 7... Muito bem. Vamos ver Lucas o que é que diz. Lucas 9, 7 e 8. Está aqui. Lucas 9, 7 e 8. Esse é 8, desculpe. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo que se passava e ficou muito perplexo por algum dizerem, é João que foi ressuscitado dos mortos. E outro, é Elias que reapareceu. E outros ainda, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Os profetas, a ressurreição, a crença deles em ressurreição aqui, é sinônimo, meu caro amigo, de reencarnação. E não de voltar à vida, porque ninguém voltou à vida com o mesmo corpo. A Bíblia fala que todos nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus, só que tu és pó e em pó te há de tornar. O corpo volta à terra e o espírito vai a Deus. Quer dizer que Elias, nós vamos chegar lá um pouquinho mais na frente, Elias destruiu isso. Paulo diz que carne e sangue não herda a vida eterna, o corpo físico não vai ao mundo espiritual. E como é que Elias foi e voltou? Então Elias é uma exceção contrária a tudo que está na Bíblia. Ao Eclesiastes, inclusive, que diz que depois que rompe o cordão fluídico, a vida acaba. São só argumentos. Porque a Bíblia, como muito bem se utilizam os teólogos ocidentais, por si só se explica. E você continua. Se a reencarnação é o ato e efeito de reencarnar, a pluralidade da existência com um só espírito, é evidente que um vivo não pode ser reencarnação de alguém que não morreu. Fica claro assim que João não era Elias, já que este não morreu, tendo sido arrebatado vivo para Deus, no segundo livro dos Reis 2:11. Eu tenho aqui o texto original, em hebraico, viu, companheiro? Está aqui. 2:11. E aconteceu que foi indo
E eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, entre dois, vá e subiu, e foi subir. Subir não é ser arrebatado. Ele foi visto subindo, mas até onde ele foi visto subindo? Eliarro, que é Elias, ele foi visto subindo, mas não significa que o corpo dele subiu até onde? Então é uma questão literal que precisa ser interpretado, porque se Elias, pelo fato de Elias que Elias foi visto subindo, ele foi arrebatado. Quando Jesus é visto no livro de Atos subindo, ele já tinha sido morto. Aí não era o corpo que estava subindo, mas o espírito dele que estava subindo. Ou perispírito, nós temos espírito, perispírito e corpo. O perispírito é o molde. E aí você diz assim, João Batista disse abertamente sobre essa questão quando lhe perguntaram, és tu Elias? Ele respondeu, não sou. Tá certo. João 21, como eu já falei, você sabe quem foi você, Hamilton? Na outra existência, você não se lembra. João Batista também não se lembrava. Então ele não podia dizer que era Elias, mesmo que ele estivesse falando, e você também não tem certeza, será que ele seria Elias ressuscitado ou reencarnado? Tu és o Elias ressuscitado? Não, mas era o Elias reencarnado. Qual foi a pergunta que foi feita a ele? Tu és o Elias, és tu Elias ressuscitado ou reencarnado? Se fosse reencarnado, sim. Ressuscitado, jamais. Talvez ele tivesse respondido isso. Ou então não se lembrava quem foi. Mas Jesus, que tudo sabe, tudo vê, diz para nós que ele é o Elias que devia voltar. E não é o corpo de Elias, mas o espírito de Elias que voltou reencarnado em João Batista. E lembre-se, ele, como Elias, degolou lá no Monte Carmelo 400 sacerdotes de Baal. E como é que ele morreu? Também degolado. Lei de causa e efeito. Quem planta, colhe, semeadura, colheita. Ele poderia até não ter passado por isso, mas ele foi desafiar, falar aonde não devia, desafiar o rei Herodes, por isso que ele foi degolado. O nosso tempo está esgotado, segundo o Bob. Nós vamos para a segunda, encerrando a segunda parte. Não saia daí que já retornaremos para a terceira, para continuar com o e-mail do nosso querido Hamilton. Até já, 1 minuto só.